Então, é uma questão, eu vou pegar o gancho que a Cris falou, que é quase uma questão diplomática, né? Já está virando quase uma questão diplomática. Alguns auxiliares do presidente Lula estavam dizendo para ele tentar não se envolver nessa questão, enquanto tinha gente dizendo justamente essa linha que ele adotou hoje, de presidente, o que a gente está falando aqui, o debate é muito mais amplo, é a questão da defesa da democracia e também de que essa liberdade restrita de opinião não, ela tem um limite e as decisões judiciais precisam ser cumpridas. A PGR ontem até pediu ali, né, algumas explicações em relação a isso. E aí há um debate também sobre enfim, a oposição usando esse embate entre Moraes e Lula para colocar o governo nisso, né, para tentar trazer essa crise, digamos assim, para dentro do governo. Por isso que eu falei, tinha gente dividida, quando o Lula já tinha citado alguma coisa ontem, hoje ele foi um pouco mais enfático, e aí ele optou por essa linha da defesa da democracia, né? E de dizer que é isso, é preciso que as leis brasileiras sejam respeitadas. Como o Sakamoto colocou, a ordem legal, mas quem determina a ordem? Se a gente permitir que cada um julgue por si qual é a ordem que é ilegal ou não legal, né? Enfim, é complexo. Agora, é mais uma crise, digamos assim, que dá munição para a oposição para fazer esse discurso de embate com o ministro Alexandre de Moraes, né? Então a gente tem aí, é claro que um candidato bolsonarista externo falando algumas coisas que os parlamentares ou os bolsonaristas têm, digamos assim, evitado, tendo um pouco mais de cautela. E aí eu acho que assim, tem desdobramentos que a gente vai acompanhar nisso, eu acho que a gente tem a questão judicial mesmo, né? Porque até uma questão que a gente precisa aí ter mais transparência, a gente também, como reportagem está pedindo aqui, para dizer que a gente não está de um lado ou de outro mesmo, para ver, por exemplo, a gente não sabe, a gente não consegue mais nem saber o universo de perfis que estão de fato bloqueados ou não, né? Porque essa informação foi se misturando aí, nem o X Twitter revela, nem o STF revela. Então a gente está falando de um universo ainda que a gente não tem total conhecimento. Para que a gente possa fazer uma análise, olha, exagerou, não exagerou, a gente não sabe, a gente não consegue dizer isso ainda, porque a gente não tem todas essas informações. Agora, é uma discussão importante que envolve os poderes brasileiros, e aí quando o presidente Lula se coloca e opta por fazer essa defesa da democracia, acho que é uma defesa importante, porque no fundo todas essas crises que a gente está vivendo nos últimos tempos tem como pano de fundo justamente isso, né, Diego? A defesa da democracia. Nós, claro, aqui trabalhamos sempre pela liberdade de expressão, mas a gente sabe que a liberdade também tem limites. E a justiça, ela não pode ser feita por quem quer fazer a justiça, né? Então a gente, enfim, acho que vão ter os outros desdobramentos dessa história, a gente tem que acompanhar o próprio governo pedindo aí para saber se o X, o Twitter, está ou não desrespeitando a lei brasileira. E aí a gente volta para uma questão que é uma questão que a gente, desde o início do governo Lula, justamente por saber dessa questão da defesa da democracia, é falar sobre essa questão da regularização das redes, das mídias, né? A gente precisa, a gente está num momento, às vezes falando algumas coisas aqui, é aquela coisa assim, o combate à fake news é um trabalho tão árduo, um enxugar gelo tão difícil, que a gente precisa conseguir encontrar instrumentos, isso não é só no Brasil, né? Isso é uma questão mundial mesmo, instrumentos para como a gente consegue combater a disseminação de fake news, como a gente consegue punir isso tudo, porque, enfim, nós que trabalhamos com informação, cada um de nós sabe o quanto é sofrido, né? O quanto a gente trabalha arduamente para trazer notícia, para informar, para apurar, e o quanto esse submundo que existe, né, de informações falsas, de narrativa criada para determinado grupo político, prejudica a sociedade, e sim, o alvo principal é a democracia. Então, o presidente Lula fala sobre isso hoje, é uma discussão que de novo, repetindo só, tinha muita gente dividida no governo, e é uma pauta que a sociedade precisa pressionar para que o Congresso brasileiro discuta, porque desde o começo do governo a gente estava, o ministro Flávio Dino, quando assume o Ministério da Justiça, essa seria uma grande bandeira dele, ele por questões políticas mesmo também não conseguiu levar adiante, é uma discussão muito complexa, que as plataformas como um todo precisam participar, mas a sociedade também precisa cobrar, porque não é terra sem lei, né? Não é terra sem lei, o Brasil não é terra sem lei, a internet também não é, enfim.
a gente precisa discutir e tentar evoluir para que esse mundo maluco, desse submundo de fake news e essa coisa de quem acha que a Terra tem lei persista. Enfim, é um desafio difícil aí que todos nós temos pela frente em defesa da liberdade de expressão e da democracia.